pessoal que eu convivi muito lá, foi um grupo grande de brasileiros para a Índia. Nessa época, eu estava presidente do Centro Sai Baba de Niterói. Então eu tinha incumbência de abrir as cerimônias, dando os recados e tudo mais. Então eu sempre falava para o pessoal, olha, isso em 2008 provavelmente, em 2009, no ano que vem, um grupo de brasileiros vai para a Índia, possivelmente vai cantar para o Sai Baba na presença do Sai Baba, enfim, eu anunciava essa atividade. Mas não pretendia ir. Eu estava muito envolvido com a minha vida profissional, gostaria de ir para a Índia um pouquinho depois, mas realmente não fazia planos para ir em 2009. A apresentação do Sai Baba seria em julho, então no mês de abril, mais ou menos, eu continuava dando os recados, mas estava convicto que eu não iria para a Índia. Em verdade, essa questão nem passava pela minha mente. Então eu recebi uma ligação num domingo à noite de uma pessoa com a qual eu tinha pouquíssima intimidade. Ela perguntou: você vai para a Índia com uma turma, com um grupo de brasileiros? Eu falei: não estranhei a pergunta, porque ela podia me pedir para entregar uma carta para a Suane, para comprar alguma coisa na Índia, pedir alguma informação. Mas aí ela seguiu falando assim: por que você não vai para a Índia? Eu, no primeiro momento, eu também não estranhei a pergunta e falei assim para ela, que eu estou muito envolvido com a minha vida profissional, estou num momento, inclusive, muito bom, estou à frente de alguns projetos, iniciando alguns projetos, então eu não vou para a Índia. E ela ignorava o que eu falava e dizia assim: mas qual era o seu problema para não ir para a Índia? Aí eu respondi assim a ela: eu não tenho nenhum problema, porque eu não pretendo ir para a Índia esse ano. E ela falou assim para mim: mas o Sai Baba quer que você vá. Então eu te ofereço a passagem e todos os custos que você precisar cobrir para que você vá para a Índia. E eu fiquei perplexo, né? Eu não esperava ouvir aquilo gratuitamente. Foi algo muito impressionante para mim. Naquele momento, eu fui tomado por uma enorme ansiedade. Primeiro, o apego pelo momento que eu estava vivendo do lado de fora. Segundo, o orgulho, né? Como é que eu vou aceitar, né, uma ajuda de uma pessoa que eu tenho pouquíssima intimidade? E fiquei sem saber o que fazer, porque também vinha na minha mente: mas olha a oportunidade de estar com o Sai Baba daqui a 2 ou 3 meses. O que fazer? E era um domingo à noite. Eu lembro que eu cheguei em casa muito tranquilo, mas eu fiquei tão agitado que eu precisei caminhar. E caminhando, eu não parava de pensar: mas se eu aceitar isso, eu pago depois. Mas se eu aceitar, vai ser complicado, que eu estou dando aula na escola nossa, no São Vicente, no SESC, eu dou curso disso e daquilo em tais lugares. Como é que eu vou falar para todo mundo que eu vou viajar daqui a 2 meses? Porque eu era técnico de basquete, tinha equipe. Como é que vai ser isso, meu Deus do céu? Não posso viajar. Mas aí o coração falava: meu Deus, mas você pode estar com Sai Baba. E como eu não tinha me organizado para a viagem, se eu resolvesse viajar naquele dia, realmente ia ficar apertado para mim naquele momento financeiramente. Eu entrei numa sorveteria, sentei e dei um piti com Sai Baba. Eu falei assim, mas foi emocional, não foi, né? Passou longe de ser uma malcriação, assim. Falei: Sai Baba, eu não entendo mais nada. Eu não acreditava que o Senhor me deu esse ano maravilhoso, onde eu estou estruturando um monte de coisa. E de repente o Senhor fala: pode ir para a Índia, e eu vou ter que abrir mão disso. Eu não sei como é que as coisas vão se desenrolar. E se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é onipresente, entra aqui na sorveteria e fala comigo. Se falar, eu vou para a Índia. Se não falar, eu não vou para a Índia. Aí depois que eu falei isso, eu acho que caiu um pouquinho na real e falei: Deus, me perdoa. Sai Baba, me desculpa, Sai Baba. Me desculpa, porque o senhor está vendo, né? Eu me descompensei emocionalmente, foi por isso. E aí uma consciência que a gente tem que cultivar, ele é puro amor, gente. É puro amor, né? Então ele sempre acolhe a gente nunca pode temer a Deus em hipótese alguma. Ele diz assim: temer ao pecado, amar a Deus. Então eu fiquei bem com isso.
fiquei uns 20 minutos ali talvez. Na hora que eu levantei para ir embora, fui pagar a conta, eu tinha que ir até o caixa. Na mesa, grudadinha no caixa, tinha um casal. A moça tinha feito um curso comigo há 1 ou 2 anos talvez. Eu lembrava do nome dela, mas não tinha muita intimidade. Mas fui cumprimentá-la, né? Eu estava passando por ela. Aí eu lembro que ela levantou, né, me cumprimentou com 2 beijos. Aí falou, esse aqui é o meu noivo, né? E cumprimentei o noivo dela. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim, você vai para a Índia em junho com a sua noiva. Aí eu fiquei pálido, né? Aí eu falei, demorei um tempinho, falei, vou. Ela falou, mas vai mesmo, né? Falei, vou sim. Aí no dia seguinte eu chamei Juliana para conversar, a gente ainda não era casado, chamei Juliana para conversar, falei de tudo que tinha acontecido e falei que eu precisava ir, mas que eu gostaria que ela fosse. E como estava muito em cima, a passagem fica muito mais cara, né? E falei, olha Juliana, para mim chegou dessa maneira. Vamos falar com seu pai, que se ele ajudar, a Juliana estava terminando a faculdade, né? Eu também, aí posso participar e você vai junto. E chegamos nesse acordo. Ela foi conversar com o pai. Se eu não me engano, a Juliana tinha 23 ou 24 anos, né? Há 10 anos atrás, é isso mesmo. Tinha 23 ou 24 anos, estava acabando a faculdade. Quando foi falar com o pai falou assim para ela, olha só, eu há alguns anos coloco um dinheirinho na poupança para você e para os seus irmãos, para dar para vocês a poupança quando vocês fizerem 21 anos. Eu me esqueci totalmente. Era um dinheiro debitado automaticamente. Então você tem uma poupança, eu não sei quanto tem lá. Aí quando ela foi verificar, tinha exatamente o valor da viagem. Nossa. O valor da passagem mais o valor que foi sugerido para a gente utilizar. Então o guru, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, mas nos mínimos detalhes. E a questão é se a gente está aberto para ver isso ou não. Se a gente está preso em questões que não sejam buscá-lo, né, a gente vai conquistar isso tudo, mas também vai perder isso tudo. Mas quando a gente começa a chamar por ele, né, a orar por ele, né, ele vem. Sairã. Meu nome é Mário Lúcio, eu sou professor e num instante existencial muito especial, quando eu dava aula ainda em Araxá, Minas Gerais, eu precisava encontrar algo para a educação. Foi nesse momento que eu pude conhecer, através da Fundação Peirópolis, curiosamente, num dia de Mahashivaratri, conhecer a educadora Marilu Martinelli. Através dela eu ouvi pela primeira vez a palavra, o nome de Satya Sai Baba. Eu havia escutado este nome e foi muito impressionante porque eu me reconectei. E a educação ganhou um novo sentido porque eu estava a ponto de entrar em colapso existencial e desistir da educação. Como professor de física e trabalhava com educação por mais de 20 anos. Eu sentia que eu precisava de encontrar uma cura para o educador. Eu pude me transformar. E foi definitivo. Logo em seguida eu fundei uma escola em valores humanos, tivemos 500 alunos. Educacionalmente foi um sucesso. Um educador, um antropólogo, o professor Brandão, levantou e perguntou: há quantos anos tem essa escola? 15 anos? Eu falei: não, 2 anos. E em 2 anos a gente pôde realizar um programa de transformações. A escola fechou e aí eu não trabalhei mais como professor, mas trabalhei como um preparador para professores em valores humanos, pelo Brasil afora. Aí eu fiquei mais impressionado e reuni com avós antigas, porque eu queria encontrar aquilo também na tradição das nossas avós. De alguma forma acreditar no nosso povo e vi que nossos avós conseguiam fazer uma síntese entre o que elas herdaram do nosso conhecimento europeu, dos nossos ancestrais, do que herdaram dos nossos índios e do que herdaram dos indianos. Porque lembra que nossos avós conheceram muitos indianos,
Só que indianos naquela época não tinha a palavra indiano. A palavra indiano ela é recente. Todo indiano era também chamado de índio. É recente chamar de indiano, para diferenciar o indiano da Índia com o índio do nosso Brasil. Mas naquela época, no começo, os nossos ancestrais chamavam todos os índios de índios. Índios do Brasil e índios da Índia. Então eu vi que nossos avós tiveram muito acesso aos conhecimentos da Índia, por cachinos viajantes, por sábios, por médicos naturais, com as suas ervas, ensinaram seus avós a preparar o óleo de rícino e utilizá-lo num programa de limpeza, o óleo da mamona, que não é da cultura do nosso índio, mas é da cultura do índio da Índia. Quando eu pude reunir isso tudo num conhecimento, que hoje eu chamo dos 4 saberes, o Yoga, o Ayurveda, os conhecimentos ancestrais e os valores humanos Sarasvati. Hoje alcançou uma síntese em mim, e é com isso que eu trabalho. Então, ocorreu entre ele e eu um dos instantes mais importantes na Índia. Eu vou contar para vocês pela primeira vez. Depois que nós cantamos para Swami, muitos brasileiros começaram a voltar para o Brasil. Mas como eu tinha também um plano de estudar Ayurveda com o Dr. Rao, grande mestre do Ayurveda e devoto Swami, lá em Puttaparthi, eu pude então ficar um pouco mais. E numa das noites eu havia sonhado com Shiva. E uma das cobras de Shiva se moveu e picou a minha mão. E no sonho eu disse: olha, fui picado por Shiva. Agora só Swami tomando esse rala-rala, esse veneno, poderá me salvar nessa noite. Senão eu vou morrer. E agora eu sei que eu nunca mais serei o mesmo. Isso no sonho. Quando eu acordo de manhã, tem 2 furos na minha mão, com um calombo avermelhado, com 2 incisões profundas. E assim que eu saí, depois do meu banho, doía um pouco, mas não muito. Meio anestesiado estava minha mão. Naquele altar que nós havíamos feito, lá na base da entrada do prédio, debaixo das escadas, nós fizemos um altar, com uma túnica de Swami. Então, quando eu saí na manhã seguinte, com essa mão furada, lá estava uma serpente naja, uma cobra naja. E todo mundo reverenciando, porque ela foi exatamente no altar de Swami. Me aproximei dela, ela se levantou, eu olhei o tamanho do furo na minha mão e combinava com o tamanho da cabecinha dela. Eu não sei explicar o que aconteceu porque eu estava dormindo. Só sei que estava debaixo da escada, junto ao altar, uma serpente naja e a minha mão furada. E eu, é claro, completamente vivo lá e completamente vivo aqui. Reverenciei aquela serpente e vi que alguma coisa muito incrível estava acontecendo. Mas eu vou contar uma história engraçada, um dos instantes muito especiais. Em 2002, quando eu estive lá no Ashram, eu entrei num dia numa crise existencial enorme. Eu fui ficando impaciente com tudo aquilo. Na rua, as coisas, me deu uma impaciência impressionante. Eu fiquei muito cansado. Teimoso, arrogante, e não queria ver nada daquilo. Passei o dia mais no barracão que eu estava, no meu quarto. Eu fiquei naqueles quartos, daqueles barracões, aqueles sheds enormes lá do fundo, de Chu. Foi onde eu conheci o padre Charles Ugadi. Nós fomos vizinhos de cama e pudemos traçar bons diálogos. E foi quando eu pude também tomar o Vibhuti, que Baba materializa pela primeira vez, diretamente. E aí, nesse momento, eu estava chato. E passei o dia mais recolhido. À tarde não resisti, tomei banho, os cantos iam chegando lá do Mandir, os cantos iam chegando e eu quis então ir por Darshan. Eu botei roupa e fui por Darshan, mas eu cheguei atrasado. Para chegar lá, eu falei assim, vou chegar só um pouquinho, o Swami já está lá, eu só falo Saipon Sairam e volto para o meu quarto. Mas por sorte minha, ou por desespero meu, quando eu cheguei, o Swami não estava lá. Aí eu entrei, me assentei,
E nesse dia eu estava com uma dor no joelho enorme. Eu desloquei o joelho antes de sair do Brasil. Estava com muita dor, muita dor, muita dor. Aí sentado no chão, e a dor no joelho com a perna dobrada aumenta muito. Aí eu falei, Swami, por favor, faça um darshan pequenininho, porque eu não estou bem e meu joelho dói muito. Ele ficou mais de 2 horas no presente. Eu não ia embora. Eu não consegui tirar o pensamento do joelho. Eu não consegui tirar aquela dor da minha cabeça. E a vontade que ele fosse embora para eu levantar, eu fiquei preso numa multidão, eu não conseguia levantar e sair, sem que algum daqueles Sevadal viesse me abaixar. Eu não tentei como ir embora daqui, tive que ficar 2 horas e meia sentado naquele lugar enorme. Depois de 2 horas, eu já estava já um pouco menos tranquilo, menos intranquilo, menos agitado. Eu estava bem mais calmo. Tanto calmo que eu nem quis sair. Deixei todos sair, eu fiquei sozinho no vazio do grande salão. A dor já não importava mais, eu estava calmo, já reconciliado com aquilo tudo, aquelas variações culturais todas, aquelas dezenas de países se interrelacionando. Aí eu olhei para o lado, ficou um indiano do meu lado. Um indiano moreno. E eu falei, ele vai me perguntar de onde eu sou. Quando eu falar Brasil, a conversa é sempre, Pelé, Ronaldinho. Eu falei, eu não quero responder isso para ele. Um pouco do chato ainda havia sobrado em mim. Embora eu estava muito mais calmo. Aí ele disse, where are you from? Eu vou falar China. Mas aí eu decidi ser honesto e falei Brasil. Não deu outro. Pelé, Ronaldinho. Ele não. E muito curioso, Heloísa, que eu havia ficado um pouco mais. E para resolver aquele meu drama existencial daquele dia, eu fiz uma pergunta para a Swami. Uma pergunta muito clara. Eu tinha claramente uma pergunta em português e em inglês, a clareza da pergunta que eu tinha para ele me ajudar a resolver aquele drama de vida. O indiano sorriu, falou algumas coisas para mim do sucesso do futebol no Brasil e disse assim, você está com uma grande pergunta, não é? Eu disse, estou. Ele disse, então isso vai te ajudar. E tirou do bolso dele aqueles santinhos que tem a imagem de Swami, normalmente com um pequeno pensamento embaixo. Eu, tá bom, mais um santinho que a gente colhe aqui na Índia. Aí peguei o santinho com a imagem de Swami e quando eu peguei a imagem, Swami, olhei assim, li o texto em inglês no rodapé da mensagem e fui pôr no bolso. Quando eu fui pôr no bolso, eu vi que atrás tinha um texto também, que é muito raro nos santinhos deles. E aí, quando eu olho atrás, a primeira frase é a pergunta que eu tinha. A mesma pergunta. E é uma pergunta sofisticada, uma pergunta com um texto um pouco elaborado filosoficamente. Era a mesma pergunta. Aí eu começo a ler, mas quando eu comecei a ler, que eu me dei conta, como que esse homem entrega um santinho com a minha pergunta? Quando olho para o lado, cadê o indiano? Não havia nenhum indiano. O salão estava vazio já. Aí eu olhei para a saída, porque por mais rápido que ele fosse, eu conseguiria pegar o final dele saindo pelo portão. Ninguém saiu pelo portão. Aí eu li a resposta que o professor me dava na mensagem e botei no bolso da camisa. Quando eu cheguei no meu quarto, a minha cama estava impactada e completamente calma. Eu falei, eu preciso guardar para sempre isso aqui agora. E coloquei a mão no bolso para poder pegar o santinho. E não havia mais nada no meu bolso. Não tinha como cair. Era uma camisa de um bolso largo. Aí eu pensei, eu posso estar chato, mas louco não. E também, é claro, o meu estado de paz retornou. E eu pude olhar para aquelas questões humanas. Eu vi que Swami me queria humano, lidando com a minha humanidade, e não com uma superficialidade, uma pretensa divindade. A partir daí eu me respeitei mais como ser humano. A partir daí eu me esforcei mais para poder ser um bom ser humano. Valores humanos
é para nos tornar melhores seres humanos. Saída. Tive a bênção, né, de estar como presidente durante o Grupo Lima, que nos deu tantas graças. E eu vou contar uma das histórias, que foram inúmeras. Imagina levar 300 brasileiros para cantar aos pés do Senhor. Histórias não faltam. Eu fico até muito feliz que você esteja registrando, porque eu acho que isso é memória da Organização SAI do Brasil. Foi um momento histórico e que a gente deveria realmente ter registro disso, né? Porque não vão poder mais voltar esses momentos, pelo menos não na presença de Sathya Sai Baba. Quem sabe, Prema Sai, mas com Sathya Sai eu acho que já foi, e quem viveu sabe exatamente o presente que foi. Então eu vou contar uma das histórias, uma das lilas de Swami, com relação às castanhas, porque nos foi pedido para que a gente pudesse oferecer uma prachada ao final da apresentação. Só que, imagina, oferecer uma prachada para 25 mil pessoas era assim, algo que a gente não conseguia imaginar o que poderia oferecer dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições. E aí tivemos a ideia, porque o Leonardo Buter nos deu essa brilhante ideia de ir até a cantina do Norte, porque eles estavam preparados em fazer prachadas para serem oferecidas ao final das apresentações e encomendar com eles 25 mil ladus. Ele até deu a ideia dos ladus. Ladu é um doce indiano, né? E aí, tá resolvido. Só que, né, Swami, quando não é a vontade dele, ele não deixa a gente relaxar internamente. E aí eu comentando com a Fabiana, que é a responsável pela cozinha ocidental dentro do ashram, eu estava organizando com ela a possibilidade da gente oferecer um alimento brasileiro durante durante a festividade do Grupo Lima. Então, conversando com ela, eu falei que nós iríamos oferecer, após a nossa apresentação, caso ela acontecesse, um doce, né, para poder ofertar para as pessoas presentes. Aí ela, que bom, e qual doce é esse? Eu falei, Ladu. Ela olhou para mim, uma cara, né, tipo, Ladu? Vocês são brasileiros e vão oferecer um doce indiano? Vocês têm que oferecer algo que seja típico de vocês. Eu falei, mas Fabiana, como é que eu vou oferecer algo típico da gente aqui na Índia, né? Vocês não têm um doce típico de vocês? Aí eu fiquei pensando bem, quindim, né? Doce de coco, com carne, né? Doce tem, mas como fazer esse doce lá na Índia para 25 mil pessoas? E 25 mil pessoas, assim, eu tô falando de um número mínimo. Eu acho até que foram muito mais. Então, como oferecer isso? Aí pensamos e vimos que não tinha nem menor estrutura. Mas aquela ideia do doce típico ficou registrada e começou a me incomodar. E dali em diante eu fiquei em oração. Swami, o que a gente pode oferecer como doce típico do Brasil? Mas que possa a gente ter dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições, algo que possa ser oferecido. E olha, depois de muitas orações, mas muitas orações, e bota orações nisso, veio a ideia da castanha do Pará. Castanha do Pará é algo que já está pronto, né? É nosso próprio. Lá fora é até conhecido como Brasil Nuggets. Como é que essa castanha chegou lá? Não, então, vamos voltar, porque é uma odisseia, né?
que a gente falou, não, vamos oferecer a castanha do Pará, veio a ideia, né? Mas precisava também falar com o Brasil, porque eu fui, na verdade, 3 meses antes com o Serginho para poder estruturar tudo direitinho. Mas o pessoal ainda estava no Brasil. E seriam, então, eles que levariam essa castanha, porque lá não tem. Aí ligo para Márcia Kizar, que na época era a nossa vice-presidente, e falo com ela, Márcia, tive a inspiração divina do que vai ser oferecido, vai ser castanha do Pará, que é algo nosso, já está pronto, a gente bota numa embalagem e oferece lá no final. Aí ela, que ótimo, né, e tal, ficou super feliz, achou a ideia fantástica, só que, Heloísa, você não tem ideia, porque depois que a gente, então, coloca isso, né, para algumas pessoas, muitos já tinham viajado. Então começou a achar que não daria tempo. Aí eu falei, não vai dar tempo, vou ligar para uma pessoa que ela vai fazer acontecer no Brasil, que até então era a nossa coordenadora de serviço, a Inês Cabral. Liguei para a Inês lá de Praxante mesmo, falei, Inês, eu quero que você faça uma correspondência, ligue para algumas pessoas para poder dizer que nós vamos oferecer como trachada a castanha do Pará e que é para todo mundo levar a castanha. Aí ela achou também fantástica a ideia, porque na verdade, assim, quando eu também pensei nisso, me veio assim o sentimento de fazer com que as pessoas que estivessem no Brasil também pudessem participar de alguma maneira. Porque muita gente não pôde por questão financeira, não porque não quisesse estar lá. Então, uma vez que estivesse no Brasil, comprando essas castanhas, né, embalando, levando, era como se elas também estivessem lá participando. Então eu falei, gente, vai ser fantástico, vamos mobilizar o país inteiro e todos vão se sentir parte desse projeto. Só que aí, as coisas não são fáceis, porque se forem fáceis, não é caminho suave, né? E aí, dado o momento, eu comecei a receber e-mails das pessoas falando, olha, achei a ideia fantástica, eu recebi um comunicado falando da castanha do Pará. Só que tem uma coisa, quando a gente está no avião, tem um formulário dizendo se você está com alguma semente vindo do país de origem, porque não pode entrar, né? E aí eu falei assim, mas gente, não é possível, porque isso é semente, não é semente? Aí começou o questionamento. Não pode, porque não pode. E se Suami fala que a gente não pode violar as leis no seu país, a gente não pode fazer. A ideia é ótima, mas a ideia não pode ser feita. Eu falei, não é possível. Meu Deus do céu, não é possível. Só que aí, Heloísa, você não vai acreditar, gente, que embarcou com as castanhas do Pará, já estavam chegando lá na Índia. E como falar para essas pessoas que não podia, porque até então a gente também não tinha certeza, né? E eu falei para a Márcia, vamos fazer um levantamento, mas vamos fazer um levantamento com quem? E aí os e-mails chegando e as pessoas também chegando com as castanhas e a gente sem saber se estava violando uma lei. Aí, falei para Márcia, você vai fazer o seguinte, você vai no consulado e vai perguntar ao cônsul lá da Índia se podemos ou não levar a castanha do Pará. Se ele falar que não, a gente não leva. Esses que já trouxeram, a gente distribui, assim, mas o mais importante é seguir o Dharma, é a gente seguir os ensinamentos de Swami. Aí, assim foi feito. Ela foi lá no consulado, pediu uma entrevista, e, para nossa surpresa, foi liberado, disseram que não tinha problema. Só que, no meio disso, a gente pensa que estava tudo resolvido, né? Porque aí eu escrevi uma carta e falei para todos os devotos do país que fomos no consulado e que tínhamos a permissão, então ficou resolvida essa questão legal. Só que o Serginho, na hora que ele foi apresentar para o coordenador, né, que nós tínhamos que levar, tudo que a gente ia oferecer para esse coordenador dentro de Praxante, que ele coordenava as atividades ocidentais.
E aí quando o Serginho foi levar para ele, né, todo o histórico de tudo que a gente ia fazer e tal, e falou da castanha, ele virou para ele e falou assim: está ótimo, só que isso não pode ser servido aqui. Por exemplo, eu sou alérgico. Olha, e isso aí é a coisa que perdeu o controle, porque gente chegando e todo mundo trazendo castanha. A gente começou a botar no quarto as castanhas e todo mundo querendo saber como é que ia fazer, porque não ia dar tempo, porque o Gurugurima estava chegando e a gente ainda tem que embalar. E eu ainda não tinha tido permissão de nada, sem saber o que fazer. Aí fomos de lá fora, no Sai Towers que tinha... Não, Sai Towers não, no Sai Bazar, para saber da embalagem, porque tinha que comprar embalagem. Só que a embalagem não tinha lá, tinha que comprar em Mandalore. E o rapaz falou que ele só ia esperar até o dia seguinte, porque senão não ia dar tempo de fazer encomenda para trazer os plásticos para a gente poder embalar. E aí? Pensei 2 vezes, eu tava no quarto chorando, porque não parava de vir devotos. Imagina, quase 300 brasileiros chegando com castanha. Acho que a gente sem saber o que ia fazer com aquelas castanhas. Eu teve uma hora que eu cheguei, fui deitar no meu quarto e eu comecei a chorar, mas chorar mesmo, olhando uma foto de Swami, chorando desesperada. Eu falei pra ele: Swami, o senhor tem que dar um jeito, porque não é possível que o senhor me deu essa inspiração. Fomos no consulado, resolvemos tudo, e agora a gente não pode oferecer essa fachada. Aí eu sei que nesse momento o Serginho entra no quarto. Quando ele entrou no quarto, eu olhei para ele, pulei da cama e falei para ele: você vai levar essas castanhas amanhã para Swami e vai perguntar a ele se a gente pode ou não oferecer essas castanhas. Aí ele olhou assim, espantou: mas que isso? Como é que eu vou levar isso para Swami? Eu falei: não, você não está entendendo, só ele vai poder dizer se a gente pode ou não. Aí porque uma pessoa no Darshan, uma das senhoras que ficava comigo no Darshan, falou: tem que falar com o Swami, como se fosse simples, né? Tem que falar com o Swami para ver se ele autoriza ou não. E eu achando assim, né, que ela realmente tinha me dado uma ideia formidável, mas assim, completamente fora da nossa realidade, né? Mas eu falei assim: não, por que ter medo? Eu vou falar. Você tem que levar essas castanhas para Swami e ele tem que dizer se ele abençoou ou não. Ele: mas eu vou levar, você está me fazendo passar por uma situação porque o Humberto já falou que não pode. Eu falei: não, você tem que levar e você vai levar do jeito que a gente vai entregar. Aí botei um saquinho, as castanhas, tudo bonitinho, igualzinho como a gente entregaria. E aí ele foi. Só que ele tinha que falar com o Swami naquele dia, porque até o final do Darshan da tarde eu tinha que ir lá no Sai Bazar para fazer encomenda, porque senão não daria tempo. E cada devoto que me encontrava: Ada, e as castanhas, Ada? Tenho que embalar, minha! Você está perdendo tempo! E olha, eu não podia dizer, porque imagina a loucura que ia ser, né? Tinha a castanha, não sei quantas castanhas que foram, na verdade, trazidas. Mas enfim, aí Swami, né, porque não era só Serginho levar as castanhas, Swami tinha que vir no Darshan, porque ele não estava indo em todos os Darshans, então ele tinha que ir no Darshan, ele tinha que ir até o Serginho e ele tinha que permitir o Serginho de falar sobre as castanhas. Então não era uma tarefa tão simples assim para um Darshan, né, que a gente tinha. E aí eu sei que eu fiquei em oração, acho que eu nunca orei tanto, nunca fiquei numa conexão tão forte, né, com o Swami. E aí, Swami brinca, né? Eu Darshan da manhã e nada. E ele não vinha, e eu desesperada, porque ele não vinha. E Tommy já começando já daqui a pouco. Swami veio, o coração já estava assim completamente desesperada. Aí ele vem e passa, e o Swami: você tem que falar com o Serginho, porque a primeira oração era: você tem que vir ao Darshan, você tem que vir ao Darshan.
depois que ele chegou, era, só tem que é o Serginho, tem que é o Serginho Suame. A gente tá com não sei quantos quilos de castanhas, só você tem que ter o Serginho. E aí ele vai, dá o dacho, aquela coisa, que ele tinha que entrar no corredor onde o Serginho tava, lá na varanda. Então, era, assim, nem sempre ele passava por ali. E aí toma oração, e de repente eu vejo Suame entrando no corredor onde Serginho tava. Heloísa, o coração, acho que batia aqui. Ela batia aqui, era um coração só. E eu ali, Suame chorando, desesperada, por favor, gente, não vai dar tempo, só tem que dizer, por favor. E aí ele para com o outro, aquela, né, Lila? Só que, de repente, eu vejo Sérgio Espíndola de joelhos aos pés dele. E aí vem a história do Serginho, né? Diz que quando ele chegou perto do Suame, ele virou e falou assim, Suame, nós estamos querendo saber se a gente pode entregar as castanhas como prachada, né? Ele já tinha entregado folha, todas aquelas coisas. E aí, tira do bolso a castanha para mostrar para ele. E eu vendo aquilo tudo, gente, vocês não têm noção. Foi assim uma cena que foram, claro, alguns segundos, né? Mas para mim foi uma eternidade, porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo ali diante dos meus olhos. E aí diz ele que Suame foi e falou, ok, né? Só que o Serginho estava tão desesperado, né, quanto eu, de tanto que eu falava na cabeça dele, que ele virou e falou assim, não, o senhor tem que abençoar, pegou a mão dele e botou em cima do saco. O senhor abençoa, senhor. Porque Serginho pensou assim, eu quero que ele abençoe, porque imagina o meu carro matado sem quantas pessoas aqui. E ele pega a mão do senhor, abençoa, pega a mão dele. E aí, o senhor falou, ai, olha, gente, não é uma loucura. E aí, o que aconteceu? Quando o Serginho chega e conta, né, pra gente que o Suame tinha abençoado, porque é um detalhe, o Suame faz tudo, né, assim, ali nos detalhes. Ele fez com que Humberto estivesse ao lado do Serginho, vendo tudo o que estava acontecendo. E aí, quando acabou o dacho, o Serginho virou para o Humberto e falou, olha, Humberto, Suame autorizou. Aí o Humberto falou, quem sou eu para falar não, depois que Suame abençoou? O Humberto é o coordenador que tinha dito que não, porque ele era o que tinha alergia, né? Aí, na hora que ele viu aquilo tudo, né, que o Suame abençoou, ele falou, quem sou eu para dizer não depois que o Suame abençoou? Pode dar as castanhas. E aí, Heloísa, aí vem dentro do Grupo Lima, que só eu e Suame sabíamos, porque, né, vivenciamos tudo isso. Quer dizer, levamos para o grupo, né, o que tinha acontecido, que até então ninguém sabia. E aí foi aquela chuva de bênçãos, todo mundo se sentiu abençoado. E aí foram, assim, momentos divinos, porque todos ficamos embalando as castanhas nos quartos, cantando Bádia. Nossa, lembrar disso me emociona, porque foram momentos muito auspiciosos mesmo, né? Que antecederam a nossa apresentação. Jai Sai Baba, Jai Sai Baba, Jai.